Romário. Cadê o Romário? Pessoal aqui acompanhando nossa live. Estamos uns minutinhos atrasados, pessoal, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Já tem várias pessoas aqui nos acompanhando. Boa noite novamente. Francinaldo, Pedro Correia. Acho que é certo, Romário. Vamos na fé, vamos na fé. Agora sim! Agora foi, né? Agora deu. Ei, boa noite, todos os amigos que nos acompanham nesse momento. O nosso companheiro Romário, capoeirista aqui um dos grupos aqui de Pombal. E um dia como hoje, como eu tinha já falado de início, Romário, fiz uma pequena chamada de início, antes dos problemas técnicos que a gente estava tendo. A importância nesse dia de hoje, nada melhor do que a gente fazer esse bate-papo, cara, com você, certo? Com o contramestre Willis Lima. A gente faz esse bate-papo legal sobre esse importante patrimônio cultural de nosso país. Tem muita história para a gente bater nesse bate-papo de hoje, possamos falar um pouco, né, sobre essa importante atividade, essa importante cultura e esporte da alma do nosso povo, principalmente o povo negro, a comunidade negra, a nossa comunidade negra. Romário, dê seu boa noite aí, já falei demais. Boa noite aí, pessoal que tá assistindo aí. Muita gente ansioso, né, para ver. Tava dando errado o começo aqui, o pessoal mandando mensagem, perguntando, cadê de sai não? Onde vai sair? Tenha um pouquinho de paciência. E desde já agradecer, né, o convite aí, você ter feito essa intuito de chamar a gente, porque geralmente é de 100 e ninguém chama, né? Nenhum tem para chamar e fazer uma live e falar sobre a capoeira, um pouco de Pombal, né? Mas é isso aí, estou aí para responder todas as perguntas e todas as dúvidas para poder a gente passar um pouco dessa ideia para a população também sobre a capoeira, a importância que é a capoeira e o dia de hoje, né, Thiago? Verdade, Romário. É muito importante. Então, vocês que nos acompanham, por que pensamos, né, em fazer esse bate-papo? Primeiramente, hoje é o dia do capoeira, né? Uma data como hoje tão importante no calendário cultural do nosso Brasil, né? E a nível local também, porque temos grupos de capoeira aqui em Pombal, organizados, certo? Apesar que, mesmo com as dificuldades para manter viva essa cultura, mas temos Romário aí, o contramestre Willis Lima, dentre outros participantes que são adeptos da capoeira, que amam esse esporte, essa cultura, essa manifestação cultural, estão, mesmo com todas as dificuldades, estão firme e forte, né? Mantendo viva essa importante atividade, patrimônio cultural e material, né? Reconhecido pela Unesco. Para iniciarmos esse bate-papo, Romário, é importante a gente realizarmos um breve histórico sobre como surgiu a capoeira, né? Onde surgiu e qual o seu propósito. Você queria fazer uma fala de início sobre o surgimento da capoeira, sobre essa importante atividade? Sim, sim, porque geralmente o pessoal fala assim, ah, a capoeira surgiu no tempo dos negros, tal, isso e aquilo, mas porque ela é afro-brasileira, porque ela foi desenvolvida no Brasil pelos negros africanos, ela não foi desenvolvida totalmente pelos brasileiros, não, ela é afro-brasileira, a capoeira é afro-brasileira. Então, ela, naquele tempo, ela tinha uma coisa que não era realmente um esporte, era uma luta mesmo, não tinha aquela questão de, você vai treinar, é assim, fazer um exercício, ensinar a criancinha, não tinha isso. Os negros aprendiam para se defender mesmo, para atacar os capitão quando fosse a hora exata de fugir, essas coisas, entendeu? E daí eles disfarçavam, é onde misturava um pouco da dança, né? Quando o feitão chegava nas fazendas, nos quilombos, eles ficavam disfarçando, dizendo que era dança, que não era luta. Eles não soltavam mais as pernas batendo no outro, eles ficavam dançando, balançando o corpo. Aí o pessoal dizia, isso aí é dança. Não, deixa os negros dançar, eles estão dançando aí.
mas quando os capitães saíam, eles começavam a lutar mesmo, de verdade. Não tinha aquela questão de hoje como tem hoje. A gente ensina a pedagogia hoje é diferente. A gente não ensina mais a criança a bater o pé no outro capoeirista, na outra criança. A gente ensina o controle do corpo para parar, ter a hora exata e a necessidade de aplicar o golpe, entendeu? Que não é uma necessidade toda hora, né? E antigamente não tinha isso. Se eu soltasse um golpe em você, era para bater mesmo, era para machucar, ia machucar. Os negros treinavam assim. É tanto que os negros têm um corpo que a gente hoje não consegue desenvolver igual um corpo deles, né? A mão é muito grossa, o corpo é muito definido, os músculos. De tanto trabalhar ali e forçar o corpo, eles mesmos se alongavam com o decorrer do movimento ali que estava fazendo da capoeira, né? E daí, desde já, que eles começaram a lutar, a se defender, que o Vez Zumbi que fez aquela expansão de tudo, que foi sair do quilombo com alguns negros já também que já treinava capoeira, né? Eles já treinavam ali, mas ela deu origem a dar uma melhorada, uma evoluída, quando um dos mestres, se chama Mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha, que é da capoeira Angola, ele arrastou um pouquinho a capoeira para a religião ali, entendeu? Arrastou um pouquinho, onde já foi mais manso, já foi ensinando já outras coisas, já entrou um pouco da pedagogia, sempre teve a educação do respeito ao mestre, ao professor, sempre teve aquela educação que a gente aprende em casa, né? É dar a benção, boa noite, como é que tá? Sempre teve essa educação na capoeira, nunca deixou de ter essa educação e esse respeito. E mais um tempo depois, outro cara que explodiu no mundo, né? Que é o grande mestre Bimba, entendeu? Mestre Bimba, ele tipo tirou a capoeira lentinha que era, devagarzinho, que o mestre Pastinha colocou, e transformou ela numa capoeira mais rápida e mais evoluída, com golpes mais treinados hoje em dia, né? Botou mais alguma coisa e deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada bastante. Todos eles fizeram uma parte fundamental para contribuir com a capoeira. E de lá para cá, a gente vem carregando esse legado dessas duas histórias e vai levando, né? Para poder mostrar para a população e colocando a pedagogia dentro do ensino da capoeira, né? Verdade, Romário. Você fez uma explanação importante demais. Como surgiu, né, a capoeira, o qual seu objetivo, que exatamente era defesa. Defesa dos afro-brasileiros, né, das pessoas que eram escravizadas, os negros que eram escravizados pelos brancos, isso no século XVI, né, final do século XVI para o início do século XVII, e era uma forma de defesa dos maus tratos, das condições desumanas que eram submetidas essas pessoas. Então, o negro, ele não aceitando as condições desumanas, questão de castigos, de apanhar mesmo, então era uma forma de defesa. Então, assim, passou a ser proibido, né, pelas autoridades, naquela época do Brasil colonial, passou a ser proibido como fosse um esporte violento, aliás, fosse uma atividade violenta. Mas era uma forma de defesa do negro, porque ele queria sua liberdade, não queria estar naquelas condições ali que foi submetido por mais de 3 séculos. Então, a capoeira, ela de início, como o Romário fez essa explanação, ela foi um ato de defesa dos negros que eram escravizados no período do Brasil colonial, isso no final do século XVI e no início do XVII. Então, mesmo assim, após a abolição em 1888, uma abolição que não foi, que eu sempre critico essa data, porque é uma data que, digamos assim, colocam-se a abolição em 1888 como fosse a Princesa Isabel tinha sido boazinha, de forma espontânea, tenha abolido a escravidão. De forma nenhuma, porque houve resistência, houve luta, houve uma resistência da comunidade negra e não aceitar as condições desumanas que eram submetidas, eram tratados nas situações realmente, infelizmente, desumanas mesmo, né? Questão de condições de trabalho, o trabalho de mão de obra forçada, não tinha liberdade de ir e vir. Então, era como se fossem objetos.
objetos descartáveis, a verdade é essa. Então, isso até 1930, né, Romário? Isso, a capoeira no Brasil, 1930, não faz muito tempo não, gente. 1930 tá logo aí, menos de 100 anos. Então, até 1930, a capoeira era proibida aqui no Brasil, isso por lei, como se fosse uma atividade marginalizada, como se fosse uma atividade que não tivesse valor, importância. Mas isso precisa a gente entender o contexto histórico para se compreender o porquê se chegou a esse preconceito contra essa importante atividade que hoje é um esporte e é um patrimônio cultural de nosso país. Então, em 1930, né, o mestre Bimba fez a apresentação, não foi, Romário? Juntamente com um grupo, né, de capoeiristas. Houve resistência para poder, não foi porque Getúlio Vargas também foi bonzinho, não. Não, vamos. Agora a capoeira vai ser o quê? Vai ser considerado um esporte, uma luta de forma pedagógica. Não, não foi porque ele foi bonzinho, porque houve uma resistência, o povo, os defensores, né, os capoeiristas, os grupos organizados naquele momento, como sempre, lutaram para que tivesse o reconhecimento da capoeira realmente, dada a importância devida que foi negada, né? Foi negada por tanto tempo. Romário, você respondeu duas perguntas aqui, eu queria fazer outra pergunta a você. Qual a importância de preservarmos, Romário, esse patrimônio, essa tradição, essa cultura? Qual a importância, na sua opinião? Eu vou responder essa perguntinha, Tiago, mas deixa só eu entrar um contexto da sua fala aí. Vou pegar ali da parte que você falou que a capoeira foi proibida, né? Teve uma época aí que foi proibida. Justamente, para a população que não sabe, a gente tem uma força de resistência, porque a maioria, se a gente pegar aí, a maioria da população de favela, dessas coisas, são negros, entendeu? São negros. Então, igual antigamente, os quilombos era tudo negro. Então, quando eles se preparavam para fazer uma revolução, era de uma vez, não era assim, um fazia sozinho, o outro ia lá vamos supor que igual hoje. Hoje as pessoas pensam que eu pegar um telefone e vou em algum canto e começo a filmar e falar, vai dar algum resultado, vai servir de alguma coisa. Pode até servir, mas naquele tempo os negros eram sempre organizados e fazia a revolução na hora de fugir para o quilombo junto. Era uma união. Eles dividiam tudo, né? Comida, roupa, dividia tudo. Quer dizer, roupa através nem tinha, que era uma calça velha que estava ali vestida diariamente e não tinha os confortos que Feito de saco, né? os próprios capitão, coronéis que tinha, né? Não tinha esse conforto. Mas, só para resumir, nesse tempo que foi proibida a capoeira aí, ela estava num avanço muito grande no Rio de Janeiro. Ela estava num avanço muito grande, tomando de conta das favelas. Por quê? Era o último esporte que entrava, e hoje, até hoje o último esporte que entra numa comunidade e que você trabalha. Hoje a gente tem um concorrente, eu vou dizer um concorrente não, mas vou dizer uma coisa boa, que se chama o hip hop. São os dois esportes que eles entram nas comunidades e saem. Mas a gente tem um grafite também que faz parte do hip hop. O hip hop é uma cultura enorme. E a capoeira, você não vê, a maioria dessas favelas, você não vê ninguém ali, um professor de outras artes marciais, dando aula, treinando. Ele não se habilita aí. Ele não quer. Ele não foi treinado para isso, ajudar o próximo. A gente capoeira, eu fui treinado assim, eu aprendi assim. E ajudar, entendeu? Em fazer um trabalho com a criança, em resgatar, em pegar uma criança e dizer assim, essa criança aqui, a criança mais danada que tiver no seu projeto, essa criança aqui é a criança que eu vou fazer ela ficar no meu lugar um dia, dando aula. E você consegue mudar esse pensamento. Você consegue, porque eu fui mudado, então eu tenho certeza que eu consigo mudar alguém. Aquele tempo que foi proibido a capoeira no Rio de Janeiro, era o tempo que os negros estavam lutando, o pessoal estava lutando, e escondido. Tinha as academias, aí eles lutavam escondido. Tipo, eles fechavam a porta e treinavam escondido. Aprendia escondido. Aí é onde é que vem o apelido na capoeira, que ninguém, por exemplo, você falou Romário, mas o pessoal lá fora me conhece como Grilo. Meu apelido na capoeira é Grilo.
justamente que naquele tempo tinha problema para quando o policial fosse atrás daquela pessoa que estava brigando, se defendendo na rua, e que alguns também extravasavam, achava que poderia fazer algumas coisas, bater no outro. Alguns também a gente tem que entender que tinha essa mentalidade, né? Mas outros aprendiam para se defender. E quando alguém viesse me procurar e chegasse assim na minha rua, ele dissesse, Romar, é o grilo, é um grilo que faz capoeira, o grilo, o menino da capoeira. Ninguém sabia que eu fazia capoeira, eu treinava escondido. E a polícia não tinha uma identificação de quem era, entendeu? Aí por isso que na capoeira até hoje a gente mantém essa tradição do apelido, e nessa época era proibido por conta disso, de muita confusão que estava tendo, muita defesa. O pessoal saía para fora, para a rua, para poder se defender. Então, quando vinha alguém com cacetete, alguma coisa que queria proibir as culturas negras, queria proibir de o negro dançar, de tocar um tambor, de cantar, porque a capoeira envolve tudo isso. E aí eles já começaram a se defender, começaram a proibir. E, inclusivemente, na Bahia, tem uma ilha, chama Ilha de Elcio. Essa ilha foi construída uma prisão só para capoeirista. Como é que funcionava essa ilha? Eles chegavam num barco, colocavam os capoeiristas lá. Né? No começo tinha ainda soldado, mas depois passou a não ter, porque tinha muito capoeirista que estava preso. Então eles abandonaram a ilha, só soltavam os presos por lá. E até hoje, Tiago, vou relatar que há muito tempo eu fui, não tinha muita condição financeira na Bahia, e eu fui conhecer esse lugar. Tem gente que mora lá, que não saiu de lá mais. Não saiu, mora lá. Foi preso, passou um bom tempo, nós estamos falando de 20 anos, de 30 anos, e está velhinho e não sai mais de lá, porque se acostumou e lá é sua casa. Hoje é um grande museu. É um grande museu, ponto turístico da Bahia, que você vai visitar e relembra toda aquela luta que eles sofreram, os capoeiristas sofreram, com comida, sem higiene básica, não tinha nada ali naquela ilha. Jogava ali os capoeiristas ali, que estava aumentando, era muito capoeirista no Rio de Janeiro, estava aumentando, então vai jogar ali. Depois começou a vir de outro setor, de Recife, de Fortaleza, começou a ser aquele lugar próprio para capoeirista, onde os guardas não queriam lutar, jogava eles lá e deixava lá se virar nos 30 com a alimentação que tem na ilha, que é a alimentação natural que o negro sempre comeu, que é coco, mamão, goiaba, que tem. Sempre foi assim. O negro nunca teve uma comida boa, nunca teve. Eu acho que, apesar de quem está assistindo essa live, deveria parar em casa um dia, refletir, que a gente, eu acho que eu sou pardo, não tenho mais ou menos a ideia, mas eu tenho muito dó e às vezes até choro quando eu lembro dessa parte da escravidão e dessa parte do sofrimento, de fome que os negros passaram, de necessidade, de sofrimento, de ter a sua pele marcada com ferro como se fosse um animal que nós marca hoje. Bruto. E hoje em dia o gado é marcado, uma ovelha é marcada. Então, para você ver como a gente se sente, eu me sinto péssimo quando eu paro para lembrar dessa tradição. E foi aí que foi proibido essa época, mas depois fizeram uma revolução maior, como não tinha como dar de conta dos capoeiristas, né? E nessa revolução, os capoeiristas acabaram vencendo e Getúlio Vargas se rendeu. Ele se rendeu. Ele não foi e disse assim, eu vou assinar isso aqui porque eu pretendo, porque eu quero mudar, não. Ele se rendeu, viu que tinha capoeirista em todo canto do mundo. Todo canto do mundo. É igual hoje. Hoje, graças a Deus, o Brasil anda muito bem. A tendência é melhorar a educação. A gente tem total liberdade de fazer alguma coisa, de treinar numa praça ali, como eu vou dar aula na praça ali, ensinar. Às vezes chega um, chega outro, pede para participar, brinca, às vezes não vai, sai. Mas a gente tem essa liberdade. E antigamente que a gente não tinha. Se a gente pisasse o pé na praça ou com birimbau, com alguma coisa, era espancado com cacetete. Era apanhado, que era proibido. E Getúlio Vargas, ele se rendeu. Ele não assinou aquilo ali porque ele quis, não. Ele se rendeu, viu que o Brasil inteiro estava tendo esse tipo de revolução. E era na época da carta, imagina, na época da carta, o cara mandar uma carta e não, tá rolando isso aqui no Rio de Janeiro. E a pessoa, vixe, então vamos se mexer aqui. Os capoeiristas sempre foi unido. É igual as comunidades quilombolas, são unidas. A qualquer momento que os capoeiristas quilombolas, as comunidades quilombolas quiserem dar um passo, elas dão.
e elas conseguem, só basta a união, lembrar da união dos negros antigamente e ter a união hoje. Qual foi a sua pergunta mesmo, Tiago? Só para me relembrar aqui, que eu acabei esquecendo. Não, perfeita a sua fala, Romário, a respeito. É como você falou bem, não foi algo que foi dado porque Getúlio achou bonitinho e tal, não, foi resistência, foi a união, foi a força dos capoeiristas reivindicando o direito que tinha sido negado desde sempre pelo seu espaço, assim como toda a comunidade negra ao longo de quase praticamente mais de 3 séculos resistiu para buscar a sua liberdade, né? Liberdade essa ainda que Ramo está entre aspas, né? Falta muita coisa ainda. Romário, a pergunta que eu tinha feito a você é assim, a importância da capoeira hoje, qual a importância da capoeira, aliás, de preservar a capoeira, qual a importância da gente preservar esse patrimônio cultural? Bom, Tiago, primeiro de tudo, o papel ele só serve para dar uma facilidade a você se comover e andar para algum canto. Mas a experiência do capoeirista, ela é igual uma experiência de alguém que faz artesanato do quilombola. Como você é de lá, você conhece. Tá aqui, ó. Tá aqui. Você pode vir com 3 papel, 4 papel, 5 papel, mas eu posso assinar 10, 30 papel seu de professor, mas você não vai saber o que eu sei, porque eu tive um tempo. E a capoeira é pelo tempo. É um esporte pelo tempo. A importância de ter essa lei hoje, do Dia do Capoeirista, foi uma facilidade melhor, como a gente já conseguiu várias coisas. Eu só vou voltar um pouquinho para você entender como é que funcionou tudo. Antigamente o negro não tinha liberdade. Depois o negro começou a ter sua forria. Né? Trabalhava um tempo e tinha sua forria, que era horrível. Depois de 40 anos você ser livre. Passar 40 anos trabalhando e ser livre. Depois de um tempo. Depois desse tempo, depois desse tempo, antes desse tempo aí teve a luta de Zumbi, né? Dos quilômetros. Mas antes de Zumbi, que é conhecido hoje, Zumbi do Palmares, mas já tinha outros negros que lutavam mais ainda, que morreram lutando, né? Antes de Zumbi. Então, o negro trabalhava 40 anos para receber sua carta de alforria. Depois lançaram outra proposta, já que o Brasil estava exfundindo de negros, né? Por todo canto tinha negros, só eram negros que trabalhavam, as fazendas não tinham máquina, era tudo na mão, então tinha a população negra demais. Então, o que foi que eles lançaram? Você tem como comprar a sua forria. Tá certo, foi uma proposta boa. Depois de um tempo melhorou, né? Em vez de você trabalhar 40 anos, o nego poder trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar a forria. Depois de bastante tempo, houve a questão da princesa Isabel assinar o papel. Depois de muita luta, de lá para cá do negro, né? Depois de muita luta. A princesa Isabel assinou um papel. Esse papel foi bom? Foi. Para alguns, mas para outros ainda continuaram sofrendo, entendeu? Então hoje a gente não, antigamente não tinha a tecnologia que tinha hoje. Então imagina, esse papel foi assinado, se eu não me engano, pronto, lá no castelo lá da princesa lá. E imagina esse papel chegar no Brasil. Quando é que esse papel ia chegar no Brasil? Quando era que essa lei ia chegar aqui? Quando era que essa lei ia botar para valer? Quando era que você, patrão, ia admitir? Então muitos patrão lutaram para isso não acontecer. Lutaram o negro não ser livre. Então a gente tem, eu já li vários livros e teve um cara, que eu não estou lembrado agora, o nome é você. Eu esqueci de dar uma olhada para anotar no papel aqui e ler. Ele foi um dos patrões que comprou uma das grandes fazendas no Mato Grosso do Sul, era enorme de hectares, então ele foi um dos caras que deu um passo inicial no Brasil, né, assim, para poder, dos patrões que deu um passo inicial. Ele pegou todos os negros que ele tinha no livro, que era um livro que tinha um nome, pegou todos os negros e deu a liberdade e começou a pagar para trabalhar. Então foi a partir desse cara que enfrentou a própria, como é que se diz, a própria elite dele, né? Ele enfrentou. Sim, Ele foi o sim. último fazendeiro que enfrentou isso aí. Então veio essa luta já aí, né? E a princesa tinha assinado o papel, mas para chegar aqui, imagina chegar aqui no Nordeste. Imagina chegar aqui na cidade da gente, esse papel que o negro é livre. Imagina os patrões admitir, aceitar isso aí. Então, depois de um tempo, isso aí foi melhor, foi. Depois veio a questão da luta da capoeira e que foi aceita pela população. Mais um papel foi aceito. E, por último, foi criado o Dia do Capoeirista.
que é hoje, né, que a gente comemora. Mas todo dia é dia do capoeira, todo dia é meu dia, todo dia eu acordo e estou na luta. Mas É esse dia, verdade. essa assinatura do capoeirista lá, que é considerado hoje dia do capoeirista, ela serviu sim para poder você ter uma brecha de eu quero fazer alguma coisa, então vou mandar uma papelada para o governo federal do estado para poder promover um evento. Facilitou nisso aí, entendeu? Facilitou. Então, depois de um bom tempo dessa data, se eu não me recordo, faz 4 anos ou faz 3 anos que a gente tem o Dia do Capoeirista na nossa cidade. Você já deu uma olhada aí, né? Que é o dia 25 de Exato. março. 25 de Então, março. só faz 4 anos que a gente assinou esse papel. Mas a capoeira tem aqui desde 81, que é o Mestre Pantera. Desde 81, 1981. Trinta Imagina e que a nove gente veio anos, né? conseguir. 39 É, anos. que a gente veio conseguir esse papel há 4 anos atrás, para poder ter um espaço livre, para poder ter aquela ajuda financeira de poder realizar um evento. Tem um Então, apoio logístico hoje, dos entes públicos, né? exatamente. Então, é importantíssimo, eu digo a você, que esse dia é uma comemoração muito, muito importantíssima. É um dia de união dos capoeiristas, é um dia de você falar com seu amigo distante, igual você está falando aqui comigo, eu já estava falando com 2, 3 amigos antes, hoje no dia a dia, conversando, desejando um dia bom, tentando tocar um pouco nessa história da escravidão que nunca vai acabar, não é para acabar, não é para deixar morrer, jamais. Também não é para deixar morrer a cultura da capoeira, não. Então, eu luto hoje na cidade para poder manter essa cultura e essa história, porque a história da capoeira em Pombal, ela é uma das histórias mais antigas daqui. De Patos para cá, para Cajazeira, foi o mestre Pantera que chegou aqui na primeira região, que veio do Rio de Janeiro em 1981, que ele era policial, né? Entendeu? Mestre Pantera, Romário, perfeito, suas observações. Essa é a importância, como você falou bem, você falou como capoeirista, como você faz parte desse corpo, desse patrimônio da humanidade. Então, assim, Romário, é importante demais a gente dar ênfase, fazer esse bate-papo, porque assim, como a gente estava até conversando isso ontem, e ainda hoje, Romário, infelizmente, a capoeira ainda tem-se essa imagem negativa ainda, e tem pessoas ainda que não têm conhecimento a importância da capoeira, como surgiu, a sua luta, a sua história, a sua organização atualmente. Então, isso é importante demais, realizarmos esse momento sobre a história da capoeira, né? Ela não surgiu do nada, ela tem um contexto histórico, ela tem uma luta de vida de várias pessoas que morreram defendendo a bandeira, e isso como uma forma de resistência. Então, assim, nós trazemos para a realidade local, isso é importante demais, a gente, não, pomba, temos sim, as falta sim, ter uma visibilidade maior na questão, posso falar, questão da valorização. A valorização, sim, por parte da nossa sociedade, mas falta uma valorização, questão de você colocar a capoeira num local, um local que ela nunca deveria ter saído, que é exatamente de um apoio maior. O grande avanço, você falou, questão de 3, 4 anos, a questão de ter um dia dedicado ao capoeirista, o dia 25 de março, uma lei municipal, né? Se eu não me engano, acho que foi 2018, ou foi 2017, mas isso é importante demais, Romário. Outra pergunta que eu ia fazer para você seria em Pombal, aqui em Pombal, como tem se desenvolvido a capoeira, mesmo com todas as dificuldades, com todas a gente sabe os contratempos, a falta de apoio, de incentivo. Tem incentivo, mas falta muita coisa avançar ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do grupo de vocês aqui em nossa cidade de Pombal, como está desenvolvendo a capoeira, mesmo com 39 anos, como você falou, Mestre Pantera, mas ainda falta ainda essa valorização, esse incentivo dos entes públicos de uma forma mais presente, e também a questão de incorporar mais isso na pedagogia escolar do ensino. Eu acho que é muito importante, é uma coisa muito superficial, no período mesmo, tanto você como eu e outros que estão nos acompanhando, a capoeira ela é colocada nos livros didáticos
Romário, como uma coisinha bonitinha, tal, capoeira e tal, mas assim, não mostra o seu contexto, cara, a sua luta. Não foi algo que surgiu do nada, tem um propósito, tem um objetivo, como se organizou, como se desenvolveu, como se mantém até hoje. Queria que você falasse como o grupo de vocês, a capoeira aqui em Pombal, como como está sendo desenvolvida aqui, mesmo com as dificuldades existentes. Então, Tiago, essa é muito interessante, essa sua pergunta. Gostei dela. O mestre, quando chegou em 81, ele veio lá do Rio de Janeiro para cá para ser policial, entendeu? Então, ele assumiu ali de 81, se eu não me engano, acho que 81 até 96. Teve outros também que eram os mestres dele, né, que vieram junto, que era Trovão e Relâmpago. Você vê que é uma escada, a gente nunca deixa de ter alguém lá atrás que ensinou a um, outro ensinou a outro, é uma escada muito grande. Então, de lá para cá, que o mestre assumiu, passou por vários locais, né? Ele treinava a capoeira naquele tempo, mas para ensinar a disciplina também tinha muita disciplina séria mesmo. E na região da gente aqui, em Pombal, não tinha outro esporte, não tinha karatê, não tinha jiu-jitsu, não tinha muay thai, não tinha boxe, não tinha outro esporte. Chegou a capoeira. Quando a capoeira chegou aqui, o mestre começou a dar aula, não era todo mundo que fazia. Então ela começou lá no clube, acho que o pessoal deve ter uma ideia, que é no centro da cidade, que é muito antigo Pombal o Ideal prédio. Clube, né? Começou ali e dali passou aí para a cadeia, treinar na cadeia mesmo, porque o mestre ele era policial e tinha outros policial também, e eles trabalhavam vigiando os presos ali, né? E o pessoal ia treinar ali, o pessoal do bairro dos Ferreiros treinou muito capoeira. Tem muita gente aqui que treinou com o mestre, e hoje está velho e lembra. Verdade. Eu treinei, era ali na cadeia, conta essa história. A gente tá até para gravar um documentário aí. Massa, E viu? o pessoal ali na cadeia. Então, tinha duas pessoas que ficou até o final dessa etapa de treino, que foi o contramestre Corujinha, né? Vocês devem conhecer, e o Geraldo. O Geraldo toca guitarra e toca até na banda do Sei. menino aí, que é Metamorfose. Eles foram os últimos dois caras que era desenrolado, que não perdia treino. Então eles viveram aquele momento que eu não vivi e eu queria ter vivido, porque eles passaram mais história das antigas do que eu passo hoje. Muita história para contar, muita coisa bacana para relembrar, de local de treino, de mudação. E eles continuaram. Dali o Geraldo deu uma parada, né? Deu uma parada e o Willis assumiu o trabalho quando o mestre viajou. Então, começou a ter capoeira em Passos depois de um certo tempo, e o menino ia fazer roda lá, vinha fazer roda aqui, que tem a roda tradicional do Rosário, né? Que, inclusive, eu estou com uma camisa da roda que foi efetuada o ano passado. Tinha essa roda do Rosário, onde vinha vários capoeiristas, sempre foi tradicional essa roda do Rosário da gente aqui, desde essa época. E o mestre, ele felizmente teve que ir embora para Condado, hoje mora em Condado, né? Ele vem aqui em vez em quando, vê a gente, dá aquela assistência que dá e falar um pouco também sobre a capoeira, contar alguma coisa do passado, entendeu? Então, Corujinha assumiu, começou um novo local de aulas, que voltou para o clube, do clube saiu, foi para a praça, da praça foi para um quartinho ali perto da igreja, aqui do bairro dos Pereiros. Os caras treinavam numa casinha, tinha a separação, tipo, hoje vem cinco, aí depois que acabar, lá para as 8 horas vem mais cinco, lá para as 9 horas vem mais cinco. Não treinava todo mundo junto, porque o espaço era pequeno, né? E o contramestre Corujinha ficou essa posição de assumir essa capoeira aqui, né? E ele passou um bom tempo treinando capoeira, um bom tempo. Aí daí ele treinou alguém, como eu disse, a gente aprende e ensina a outra pessoa a ficar no seu lugar. E ele ensinou no último aluno, de todos os alunos que teve do bairro dos Pereiros, já alunos novos, da geração dele, né? Então, de todos os alunos, eu já sou a quarta geração. De todos os alunos que ele teve, sobrou um, que foi o professor Lobinho. Sobrou o professor Lobinho. Foi o último que ficou ali dedicado, ali treinando e que assumiu. E ele começou, se eu não me engano, eu acho que foi em 2006 para 2004. Assim, a começar a dar aula, eu acho. Assumiu umas aulas, né? Mas treinar ele já treinava antes, né? Entendeu? E teve toda aquela história com o contramestre Corujinha e depois já passou a ter outra história, que foi com o professor Lobinho. Foi aí onde eu entrei, né? Eu comecei em 2006, né? Num projeto que era Ser Humano,
que era desenvolvido aqui no CAIC no sábado, esse projeto, e eu comecei ali com o professor Lobinho. E dali o professor Lobinho já vinha tomando de conta, o Corujinha, o contramestre, dava uma aula lá no NACAP, se eu não me engano, eu participava de tudo, mas aonde eu comecei foi com o professor Lobinho. E o professor Lobinho, ele ficou de 2006 até 4 anos, se eu não me engano. Não, ficou de 2006, faz 4 anos que eu assumi a equipe aqui, né? Faz 4 anos. Então, ele ficou de 2006 antes da minha época de entrar. Infelizmente, ele era um cara que dependia da capoeira, entendeu? Ele era um cara que sobrevivia da capoeira. O cara que sobrevive da capoeira, ele dava aula em projeto, então ele necessitava de estar ali numa escola, necessitava de estar em alguma outra escola fazendo atividade, em algum projeto, para ter o seu salário, se manter. Esse era o dom dele. Não tinha outro trabalho. O trabalho dele era ensinar capoeira. Infelizmente, as portas fecharam, né? Então, ele teve que ir embora. Porque ele foi embora, ele passou a capoeira para mim assumir. Ele foi e disse, você vai tomar de conta. Está certo. Então, eu fiquei, faz 4 anos que eu estou tomando de conta. Faz 4 anos que eu estou tomando de conta, né? E fiquei aí e estou fazendo a minha história, né? Agora, estou fazendo a minha história. Mas futuramente vai ter algum aluno meu que vai ficar do meu lugar, porque eu não vou ficar nisso aí para sempre. A gente teve coisas boas, Thiago, muitas coisas boas. Então, teve a época do Corujinha, que foi ter a oportunidade de entrar em escola, né? Que já foi entregando a posição para o professor Lobinho. Já foi entregando essa posição, né? E ele teve atividade ali nas escolas, no Mais Educação, teve o lançamento do Mais Educação. Dali ele já começou a dar uma oportunidade para mim também trabalhar no Mais Educação, entendeu? Eu trabalhei dando aula no João da Mata, porque é o seguinte, a gente tenta ficar aqui, mas quando a gente fica de maior, que tem que trabalhar, ganhar seu dinheiro, a tendência é ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem serviço. A gente tenta buscar algum serviço, né? Eu estou aqui hoje até agora porque eu entrei em outro ramo de negócio. Hoje eu trabalho com mágica, com contramestre Corujinha, que ele me deu essa oportunidade. Agradeço demais. A gente tem um projeto de vender mágica nas escolas. Eu trabalho com artesanato também, sobre capoeira. Sobre todos os artesanatos de capoeira eu vendo. E daí eu vou conseguindo me virar e sobreviver aqui, né? Porque para mim um pouco que eu tenho tá bom. Não penso em ter muito, só sobreviver. E sim resgatar alguém como eu fui resgatado, né? Do projeto. E desses 4 anos, eu vi uma mudança enorme para a capoeira. Enorme. Enorme. Quando eu digo uma mudança enorme, teve as partes ruins, mas teve as partes boas. Qual foi a parte boa? A parte boa foi a gente ter ganhado espaço com essa lei. A parte boa foi a gente ter o apoio que a prefeitura dá todo ano quando a gente vai fazer o evento. Eu chego com o papel, o prefeito olha, não, tá aqui, tá certo, tudo bem, passa pela mão do Frank e tudo ok, secretário Frank. Né? E a tendência foi melhorar mais ainda. Agora a gente ia fazer um evento, dia 25 de março, evento que eu acho que ia ser o maior da cidade, com convidados de muito longe. A gente tinha estado de Alagoas, a gente tinha um estado de Recife, tinha um estado de Fortaleza, a gente tinha um estado do Rio de Janeiro, tinha o professor do Rio de Janeiro, entendeu? Vinha para cá. Então, a gente tinha todo esse histórico. Eita, falar no Rio de Janeiro, Tiago, eu esqueci de apimentar. E quando o Corujinha começou a dar aula, que o Geraldo saiu, tinha um professor Gigil, que inclusive foi um dos fundadores do nome Ginga Menino. Hoje não é mais esse nome. Passaram com muito nome, né? Mas hoje não é mais esse nome. Eles foram do fundador, o professor Gigil, lá do Rio de Janeiro. Deixar um abraço aí para ele aí, que ele depois deu uma olhada aí. Foi um cara que também deu continuidade à capoeira de 2000 até 2004. Depois teve que ir embora para o Rio de Janeiro trabalhar, onde ficou o Corujinha, e o professor Lobinho começou a assumir isso aí, entendeu? Então, foi muito bom, Tiago, ter essa oportunidade de poder chegar aqui com a papelada na prefeitura e ser analisada e haver tudo direitinho, certinho, tudo ok, inclusive com a prestação de conta, como o pessoal sabe que eu levo lá tudo, e agradecer demais a ter essa oportunidade. A parte ruim é só porque a gente ainda não tem nenhuma escola para poder puxar uma atividade. Né? Essa é a parte ruim. Mas em questão de todo ano a gente ter nossas festividades, que a gente tem 2 eventos. É o dia 25 de março, dia do capoeirista,
que a gente promove o evento da gente, que é o aniversário do grupo também, né? Da escola, que hoje a gente botou uma escola, e na Roda do Rosário, que são os eventos tradicionais que a gente tem da cidade, que já é bastante tempo antigo. São esses eventos que a gente tem, e todos esses eventos, quando eu chego na prefeitura que coloco pelada, vem certinho e direitinho. A gente está lutando para registrar o nome da escola, que a gente montou uma escola com o nome do mestre, para valorizar mais o mestre ainda. E a gente montou essa escola, então a gente estava ajeitando a documentação, mas aí a epidemia deu uma parada em tudo, né? Até no evento. Uma semana antes eu tive que cancelar o evento todo. A questão da verba foi totalmente doada de novo aí para poder para a cesta básica. Foi uma coisa que eu fiquei surpreso em acontecer, onde ia ser uma festa bacana, ótima, que eu lutei para ver aquela festa grande, maior, mas a gente vai aguardar e esperar a pandemia passar e vamos voltar de novo a fazer nossas festas e atividades. E desde já, a capoeira em Pombal, a tendência é crescer. Exatamente, Romário. Como você falou, né? Essas conquistas, essas lutas, essa resistência dessa importante atividade, esse patrimônio mesmo. Então, com essa luta de vocês, mesmo com as dificuldades, mas vocês estão ocupando esse espaço que nunca deveria ter sido negado, né, ao longo da história, para poder realmente dar sua contribuição à contribuição social, né, a contribuição social e econômica e cultural para o nosso município, né, e para onde a capoeira é desenvolvida, onde ela é praticada, onde ela é amada, né? Isso é importante demais. Eu ia fazer outra pergunta, você já respondeu, já ia perguntar a você, né, como poderia ser melhorada, né, a capoeira aqui em Pombal, mas você já fez uma fala bacana. Eu queria só fazer se você me permitir, Romário, uma acréscimo na sua fala aí. A gente até trocou ideia sobre isso, que é importante demais. A gente está até fazendo esse bate-papo para a gente fazer um projeto nesse sentido aí, né? A questão de hoje nós temos, como eu falei, Pombal é um berço cultural do sertão paraibano, né? A gente tem uma cultura riquíssima, belíssima, bastante ampla. Então, assim, Pombal tem três comunidades quilombolas remanescentes, que é os Rufinos, a qual eu faço parte, os Barbosa e os Daniel. E essas três comunidades eu acho de suma importância, essencial, a gente vê que falta, tá parada, a gente resgatar esse ritmo, essa luta, esse esporte, esse patrimônio dentro dessas comunidades. Então, assim, é importante demais a gente repassar isso para os mais jovens, né? Para que possa tomar gosto, conhecer a raiz, isso é uma raiz, são as raízes. É um dos símbolos mais fortes de resistência do movimento negro, é a capoeira, uma forma de defesa contra a opressão do homem branco no período colonial. Então, assim, e que hoje é uma atividade que deve ser cultuada, deve ser preservada e amada por cada um de nós, né? Que amamos tanto a cultura e as raízes. Então, como a gente estava conversando, eu acho que com certeza quando passar esse período difícil que a gente está passando, pandemia, vamos pôr para frente a ideia para poder a gente fazer essa ligação. Somente a gente começa essa questão de poder a juventude, os jovens possam conhecer essas comunidades, interagir mais e tomar gosto, né? A gente vê há uma admiração muito grande, mas falta às vezes a questão, a oportunidade, a gente desenvolver um projeto que possa ser por meio de oficinas, por etapas, para que possam ir interagindo e se incluindo nesse patrimônio, né? Tomar como posse, como você falou, se adaptar realmente a essa raiz, né? Que é algo que vem de longe, né? Não é de hoje. Então, Romário, ou a pergunta, acho que você vai responder mais ou menos em cima disso. Quais os projetos poderiam ser melhor desenvolvidos aqui no município, ou em relação à capoeira? Quais projetos você acha assim que seria, digamos assim, se quiser pontuar, aqueles que você considera mais essenciais? Tiago, essa é um assunto que eu nunca pensei, mas depois de um certo tempo que eu te conheci, eu enxerguei esse propósito de fazer esse trabalho, né? Eu enxerguei esse propósito, mas não vinha pela minha cabeça, né? Enxerguei um propósito diferente, né? Então,
O que eu tinha em mente, e a gente está em mente realizando, junto com o Contramestre Corujinha, a gente está preparou bastante coisa para poder articular essas coisas. A gente tem completamente muitas peças de museu. A gente já preparou. Está na casa do Contramestre Corujinha, que lá a gente mesmo faz, como você sabe que ele é artesanato também, faz mágica, fabrica mágica, a gente começou a fabricar algumas coisas. E é para a gente poder montar um Museu da Capoeira em Pombal. Museu da Capoeira. Junto com esse Museu da Capoeira, essa proposta ainda não foi lançada ainda, a gente está argumentando papéis, essas coisas, para chegar diretamente até o prefeito e o secretário e tentar, só um minutinho, e sentar para discutir isso aí. Bom, algo aqui. Que é esse projeto. O Museu da Capoeira, eu quero relatar, que eu vou colocar a história da chegada do negro aqui, no Brasil, aonde vai ficar nas paredes e tal, essas coisas. A gente preparou já bastante imagem, estamos fazendo quadro para poder colocar. Vamos expor a foto de Zumbi, vamos expor uma foto do Mestre Pimba, do Mestre Pastinha, onde foram os grandes revolucionadores disso aí da capoeira. Vamos contar a chegada do negro no Brasil, nesse museu, e temos algumas peças que alguns negros foram escravizados, tipo um tronco, aquela forquilha que o negro usava. A gente já tem bastante peça para poder ver e se consegue montar esse museu. Nesse museu onde a gente quer fazer, que a gente tem essa proposta, a gente vai expor os artesanatos também, para poder o pessoal conhecer um pouco da cultura de antigamente, como era feito. Tipo, a panela de barro. É uma coisa que hoje em dia ninguém... Uma criança hoje de 8 anos, 9 anos, não sabe o que é. Só sabe aqueles que convivem no sítio. Mas uma criança de uma escola particular, do ensino mais privado, ele não conhece, porque não tem na cidade para poder a criança chegar e visitar. A gente tem um museu aqui, né? Que é a Casa da Cultura, muito bom. Mas em relação à história do negro e da capoeira, a gente não tem. A gente não tem esse museu. Então, o Contramestre Corujinha pensou nessa ideia e a gente aglomerou alguma coisa e a gente está pretendendo chegar a esse ponto de conversar e analisar para ver se a gente coloca esse Museu da Capoeira aqui, onde vai ficar aberto para o pessoal visitar, conhecer as peças realmente, o que é um pote, o que é o pessoal conhecer uma forquilha onde os negros ficavam presos, onde os negros dormiam no chão, ali não tinha conforto, para poder a criança ter uma identificação como era isso, e não deixar isso aí morrer, essa imagem morrer, não deixar. Então, a proposta que tem é essa. Quando você chegou para mim, que a gente sentou na calçada aqui e conversou, foi onde veio a ideia de querer abrir um trabalho lá nos quilombolas, porque tem tudo a ver com a cultura da capoeira. E já era para ter há bastante tempo, um trabalho lá, capoeira. Então, não sei qual é a forma que eu vou poder desenvolver esse trabalho, não sei, porque a maioria das minhas coisas eu costumo fazer na raça. Eu não ganho para me dar aula. Aluno nenhum paga. Só tem que seguir as minhas regras, porque pessoas erradas eu não quero na capoeira. Eu quero pessoas certas, eu quero ensinar uma pessoa que queira aprender, entendeu? Então, tem alguns alunos que é de lá do sítio, que eles foram para o sítio morar lá no sítio, e falam ainda, eles são do grupo lá do WhatsApp e fica falando, e eu vejo a importância deles querer participar da capoeira, mas não poder vir, porque não tem acesso a vir para a cidade diariamente, né, para ter as aulas, e nem tem lá. Mas é uma ideia que eu quero, junto contigo, colocar capoeira lá. Nem que seja eu sair daqui do meu bolso, se eu tiver minhas condições financeiras, para ir, para poder executar um local, para a gente poder treinar, ensinar a garotada, porque tem tudo a ver, cara, tudo a ver com os quilombola. A dança, o batuque, o tambor, todos os quesitos da capoeira tem a ver. E tenho certeza que essa é uma ideia muito maravilhosa e que tem a ver com a cultura. A gente não vai ir para lá não desmerecendo as outras coisas, que não possa ter uma aula de qualquer outro esporte. Mas às vezes o pessoal tem uma cultura em casa e não valoriza. Não valoriza a cultura que tem em casa, entendeu? Não valoriza. Então, o quilombola a gente pode se juntar, pode fazer aquele movimento que é verdadeiro, que é um movimento verdadeiro junto com os quilombola e a capoeira. Tem tudo a ver. Essa é a minha ideia de poder desenvolver trabalho nas comunidades.
Eu quero desenvolver trabalho em comunidade. Na cidade, se surgir, também. Mas a minha ideia mais ainda é focar no museu e querer desenvolver esse trabalho lá no Quilombola. Perfeito, Romário, perfeito. Excelente ideias, né? Projetos que vocês estão idealizando. Esse Museu da Capoeira é excelente mesmo, é necessário, é essencial fazer algo que se conte, né? Mas com a forma material, por meio de peças da época, por meio de quadros, de fotos, de imagens. Isso é importante demais para que essa geração, a geração contemporânea agora, possa entender, possa compreender, possa também ser adepto também, cultivar e respeitar, né? Às vezes essa questão também falta esse divulgar isso, mas não porque vocês, porque nós não queremos, mas às vezes a questão de oportunidade, de ter um espaço, as dificuldades que pensamos são imensas, mas a gente não pode também, diante das dificuldades, senão nós não estaríamos aqui, né? Mesmo com as dificuldades, mas estamos aqui lutando por essa cultura riquíssima que tanto valorizamos. E essa ideia, cara, da questão que a gente conversou naquele dia, e aí eu bato novamente na tecla, conversar aqui nesse momento, é essencial, como você fala, a gente colocou bem a raiz, cara, tem tudo a ver. As comunidades quilombolas que possam desenvolver dentro da comunidade, isso que desde sempre é uma raiz, é uma simbologia do movimento negro em nosso país, que é a capoeira. Então, assim, é uma forma de inclusão mesmo, é uma forma de incluir cada vez mais, é uma inclusão social, é uma inclusão cultural, é uma inclusão de valores, de princípios, certo? De uma história. Então, isso é necessário. A história do movimento da comunidade de resistência, de luta da comunidade negra, não tem como a gente falar em resistência negra sem tocar no aspecto da capoeira, como a gente já colocou isso na fala anterior. Então, é necessário a gente resgatar isso dentro das comunidades, a gente iniciar um projeto piloto lá na comunidade, nos Rufinos, a gente possa trazer para as outras comunidades futuramente também, porque não tem como a gente fazer tudo de uma vez, devido às dificuldades que a gente sabe são imensas, né? A gente iniciou um projeto piloto numa comunidade, depois a gente tem 3 comunidades, né? E isso, cara, cada vez mais torna que é uma referência, né? É importante também demais, eu acho que essa parceria por meio da educação, do secretaria, que eu acho importante e deve, deve dar esse apoio essencial, que são as secretarias de cultura e de educação, tudo ligado uma à outra. Então, assim, na questão do apoio logístico, como foi importante essa questão aí, a questão da lei, né? O 25 de março do capoeirista, e isso já contribui bastante, ajuda bastante em questão de realização de eventos, para o grupo dos capoeiristas aqui de Pombal. É essencial lutarmos cada vez mais, cara, para ocupar esse espaço. A gente sabe que das dificuldades não é fácil, como você falou bem, às vezes a gente tira do próprio bolso para realizar alguma atividade cultural, seja lá qual for, mas a gente faz por amor, entendeu? Mas é essencial a gente ter um apoio também nesse sentido, né? E buscarmos, né? Seja qual for a esfera, a gente correr atrás, seja municipal, estadual, federal, buscarmos parcerias nesse sentido aí. Parcerias também com as escolas, eu acho que seria bastante importante, mas precisa ser uma parceria que possa ter todo mundo caminhar de mão dadas, né? Todo mundo realmente junto, não apenas para poder ter aquela visibilidade. Às vezes, você sabe, tem pessoas que gostam de pegar carona em algumas coisas, né? A gente realmente ter aquela parceria, realmente estamos juntos para poder realmente pôr em prática essa ideia, né? Esses projetos. Porque quando você pega, imagina aí, cara, uma parceria dessa daí futuramente, a gente sabe que é desenvolvida, como você é testemunho disso, parcerias nas escolas, né, municipais, estaduais, redes privadas, não sei se vocês também desenvolvem, mas assim, seria mais ter essa abertura também, cara. Nesse sentido aí, de poder abrir o olhar para a nossa cultura, nesse sentido aí. E assim, e isso começa a revolucionar a partir do momento que a gente provoca isso. E a provocação ela vem de nós, de cada um de nós que acreditamos e sabemos da importância do valor. Então, eu acho que essa live de hoje, cara, está sendo muito
muito produtiva nesse sentido aí. Várias pessoas nos acompanham, não tem como a gente também falar o nome de todo mundo, né? Mas tem várias pessoas aqui, ó, nos acompanhando. O pessoal, acho, do grupo da capoeira do Mestre Pantera tá aí acompanhando. Vi aí algumas pessoas fazendo alguns comentários, mas muito importante essa discussão, Romário. E eu queria aqui, cara, para poder a gente não sei se você vai querer saber alguma coisa a mais, eu queria aqui fazer no momento aqui, não vou dizer um apelo, cara, não vou dizer um apelo, mas assim, uma intimação para cada vez mais, vocês que nos acompanham aqui nesse momento, nessa live, a gente propagar mais essas riquezas, essa cultura tão belíssima que nosso município de Pombal tem, cara. E a capoeira é uma delas. Junto com também o artesanato dos rufinos, a gente vê algo também que é um trabalho secular, que infelizmente está tendo assim, ocupando seu espaço agora de uma forma está sendo mais vista. Ainda falta ainda alguns apoios, tem uma visibilidade maior, porque é importante demais, mas já várias etapas já foram difíceis, já se passaram. Mas precisamos, cara. E a cultura é todo mundo caminhar de mãos dadas. E eu, como historiador, cara, com visão pela minha área, eu jamais poderia deixar, cara, de passar um dia como hoje despercebido, ou datas que remetem à cultura, e a gente fazer uma fala sobre isso, entendeu? Infelizmente, a cultura em algumas situações são esquecidas, né? Apenas a gente vê algo que não é somente feito naquele momento, mas não tem uma coisa permanente, sustentável, algo contínuo. E tem que ter essa continuidade, tem que ser uma coisa ao longo prazo, não é uma questão de fazer somente algo agora, mas é algo que todos os dias, como você falou, você é capoeirista, todos os dias você está na batalha, está na luta, você sempre propagando, você sempre aí ensinando, sempre aí incluindo, e a capoeira é uma forma também, eu vou dizer três coisas que a capoeira ela agrega também importante. A questão da inclusão social, o resgate cultural da nossa história, e outro ponto muito importante também, que eu acho, Romário, é essencial, que é exatamente essa de poder promover essa discussão como um ensino pedagógico, didático para a sociedade, cara. A gente tem que tirar várias visões, a gente vê, tem que quebrar vários tabus. Graças a Deus avançamos bastante, mas falta muita coisa ainda, mas a situação é essa, temos que lutar cada dia mais por dias melhores, buscarmos ter um incentivo, um apoio, e isso não é algo que é dado, não, é algo que é conquistado por direito, com muita luta, como você falou, às vezes tirando do próprio bolso, às vezes, mas estamos ali, cara, na batalha, não pode deixar jamais morrer. E eu, assim, a cultura, cara, e nós que moramos em Pombal, pombalense, dessa cidade, desse município, cara, e temos uma história aqui, Pombal, cara, tem mais de 300 séculos, 322 anos de fundação, então é algo que temos que abrir os olhos, temos que abraçar, o social, nós que defendemos a cultura, nós como comunidade, temos que abraçar isso com as ideias. E eu toco no ponto também que, às vezes, infelizmente, a história negra do movimento negro, da comunidade negra, ela é colocada sempre como uma história esquecida, né? Mas não, hoje nós vivenciamos uma história que vista, digamos assim, entre aspas, vista de baixo, vamos dizer, como um grande vista de baixo, por alguns. Mas não, nós estamos visto aquela questão. Todo mundo aqui, ó, nesse patamar aqui. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Mas precisamos gritar, ocupar os espaços que foi negado por muito tempo. E a capoeira, o movimento negro, ele é um símbolo de resistência, um símbolo de cultura, um símbolo de ciência, né? Não é à toa que foi reconhecido pela Unesco em 2014, né, Romário, como patrimônio imaterial da humanidade. Então, tanto na cultura, na educação e na ciência. Isso é importante demais. Meu irmão, muito bom bate-papo, você fazer suas considerações, sua fala ainda aí. Foi uma aula hoje, para todos nós foi uma aula, né? O que você nos deu hoje, Romário, você como
representante, como defensor da capoeira, no dia de hoje, que é o dia, né, o dia da capoeira, não poderia jamais a gente deixar passar despercebido, fazer um debate, um diálogo, uma construção com essa temática tão importante para a nossa cultura e para nossa humanidade, né? Fique à É isso vontade, meu aí, irmão, aí. Tiago. É, aqui o mestre está assistindo aí. Um abraço aí, mestre Pantera. Está assistindo lá na Mas, cidade dele. Eu fico feliz demais. Eu até hoje carrego essa história aqui da cidade, da capoeira, porque é uma coisa que me encanta. É uma coisa diferente. De toda, de todos os grupos de capoeira, escola, aqui é uma coisa diferente. Aqui é como se fosse a capoeira passada de pai para filho, para poder dar aula, né? Então, o professor a gente considera como um pai, né? A gente obedece mais o professor às vezes do que a própria família da gente, porque tem um regimento, tem aquela toda coisa boa. E acho bacana também você tocar nesse assunto da cultura da capoeira em Pombal. E a capoeira tem tudo a ver, só para constatar um pouco aqui, um bom capoeirista, ele aprende tudo, ele aprende a cantar, ele aprende a dançar, ele aprende a jogar, a mexer o corpo, a entrar no ritmo do som. Ele tem que ter a mente muito boa para poder balançar, introduzir o que vai falar, que vai fazer. A capoeira ela trabalha uma série de coisas, né? Então, quando você para pensar em falar artesanato, a capoeira também tem a parte de artesão. Não é o nome capoeira, mas sim o material que tem na capoeira. Um tambor, como é que ele é feito, tem toda aquela decadência do mato, de tirar, Berimbau. pegar o brimbal, pegar um tronco, um arame, um cachixi, porque veio, acho que eu tenho até um aqui, ó, um cachixi, que é um material que o pessoal faz até o balai, Pode essas adquirir um coisas. desse aí, viu? Tem toda essa cultura a ver com esse artesanato, né? Aí aqui, você lembrando aí, ó, a gente já evolui, né? O Contramestre Corujinha, ele tem uma mente perfeita, aonde a gente já começa, ó, os chaveirinhos. Você vê que aqui tem um da cidade, que inclusive foi vendido para poder recolher dinheiro e organizar, ajudar num evento também, né? Tem Nossa Senhora do Rosário, onde eu já levo para vender também nos eventos. Nossa Senhora do Rosário, de time de futebol. Mas quem me ensinou isso aqui foi a capoeira. Foi através da capoeira que eu aprendi a fazer esses artesanatos. Que a gente tem um atabaquinho pequenininho, tá entendendo? São todos culturas. A gente tem um cofre, onde você pode ver que tem o nome capoeira. Ó. São artesanatos que eu levo para mostrar para o pessoal, para dar uma incentivação e valorizar mais o esporte. Olha o birimbau que a gente tem. E é assim que eu termino deixando essa fala para todos que estão assistindo aí. Tem bastante gente assistindo aí, alguns alunos aí, né? Que estão O Rian Gomes acompanhando. aí, é. Tá aí, é um grande cara na capoeira esse aí. Então, a gente também está tentando fazer aqui, o IFAM tá lutando para a salvaguarda da capoeira, entendeu? Não sei se você ficou sabendo, mas já houve várias reuniões. O IFAM vem dando essa força também para a gente lutar para a salvaguarda da capoeira da Paraíba. Oh, excelente. A gente A já tem. Cristiane Finizola está à frente, está fazendo essa mediação. A Cristiane, Não, é o Manuel. o Manuel, Aqui sei. onde a Grande gente já defensor tem um também. livro aqui, ó. Um livro que esse aqui é o que foi feito na Bahia, né? Se eu só abrir aqui, conto uma história aqui, mas eu quero mostrar mais isso aqui, ó. Essa introdução aqui, ó. Todas as fotos dos mestres que foram de lá, né? Então, vai ficar a mesma coisa aqui na Paraíba, vai ter as fotos dos mestres que são daqui da Paraíba todos, e a gente também precisa se unir, precisa ter mais respeito um pelo outro. Então, a capoeira ela ensina isso, cara. Então, eu mesmo hoje como capoeirista, como começa a dar aula, eu só não vou lá ensinar a criança a jogar uma perna pro ar. Eu vou ensinar a criança a ter educação e aprender alguma coisa para poder fazer mais na frente, pela capoeira ou por si mesmo, para melhorar na educação. Então, desde já agradeço, Tiago, aí pelo convite. Eu acho que outras pessoas também deveriam fazer o que você está fazendo, procurar o conhecimento das coisas, não
só uma vez perdida, porque eu fico um pouco meio chateado, assim, às vezes, porque o pessoal só lembra que eu existo no Dia da Consciência Negra, cara. Só lembra que tem capoeira na cidade, às vezes, no Dia da Consciência Negra. Eu tô falando assim, mas eu tô retorno nessa fala das escolas, entendeu? Dos diretores das escolas. Porque às vezes o pessoal fala assim, é culpa do prefeito. O prefeito tem culpa não, tem pessoa gerenciada a isso. Quem organiza uma escola é um diretor, quem planeja a direção da escola é um diretor. Então a diretoria das escolas poderia procurar mais a capoeira, não só no Dia da Consciência Negra, né? Porque assim, eu vou lá procurar lá ajuda, né? Que o prefeito sempre está com nós aí apoiando a gente. Mas os diretores das escolas deveriam ajudar mais, deveriam procurar mais o conhecimento da capoeira. É igual os quilombolas, só vai chamar alguém do quilombola para fazer uma palestra quando é no Dia da Consciência Negra. Por que não chama a gente no dia de maio, no dia de junho, logo no começo das aulas? Por que não planeja a gente fazer uma atividade, ensinar alguma coisa de artesanato, que nem tem nos quilombolas? Muita cultura aí, com panela de barro, copo, bacia, coisa legal. Entendeu? Então, eu acho que o conselho que as pessoas deveriam ter da cidade, eu estou falando todo mundo da cidade, estou falando todo mundo, olhar a gente com mais olhos bons, porque eu passo todo dia com minha roupa limpa, com o meu abadá, com a minha camisa e o meu birimbau, eu estou passando para ensinar, eu estou ocupando um lugar que o pai não está fazendo ali, dando atenção ao seu filho, entendeu? Conversando, orientando, explicando como é que é. Então a gente tem que ser valorizado. A gente espera isso da população. Olhar a gente com outros olhos. Olha, esse é um menino da capoeira. Esse menino faz um trabalho bom ali, tá sempre com as crianças ali conversando, orientando, explicando. Tem criança na capoeira que conversa mais contigo do que com o próprio pai. Conta mais os problemas a você do que o próprio pai. Eu acabo tendo várias coisas ali daquelas crianças de cabeça quando chega com um problema contando. E eu percebo quando alguém chega com um problema. Porque ele já chega já meio tristão, meio caladão. Então a gente espera ter esse valor da população. Estou falando em sim, global de todo mundo, ter esse valor. Olha, ali o menino da capoeira. É um rapaz gente fina, gente boa. Olha, as crianças da capoeira. Não, às vezes as pessoas olham a gente como se a gente fosse ainda com preconceito, cara, como você mesmo falou. As pessoas olham a gente ainda, enxergam a gente ainda como preconceito. Lá vai, todo sujo, melado, tal, tá de pé descalço. Mas a capoeira é assim, capoeira não tem questão de ideologia de um tênis bacana, de uma camisa de marca, não tem isso. A capoeira é livre, é livre. Eu posso jogar com a camisa, eu posso tirar a camisa, justamente é onde fala o conceito da capoeira, e que tem as coisas ainda que a gente vê da escravidão, pé no chão, a gente ainda joga com o pé no chão, a gente toca um instrumento, tal, faz aquela zoada, aquela dança, aquele barulho para chamar a atenção também, para a gente vibrar, se sentir energia. Capoeira é isso, não é porque você está passando de moto do outro lado da praça e a gente está tocando um instrumento que as pessoas nem conhecem, né? Só sabe é um birimbau. É um berimbau, mas não sabe o conteúdo que esse instrumento tem no mundo. Não sabe o conteúdo desse instrumento. Hoje eu faço berimbau para vender, né? Vendo até para uns amigos meus de São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. Quando eu vou para lá, eu sempre levo para eles. Então, se alguém chegar para mim assim e disser assim, você trabalha com o quê? Eu disse, não, eu faço artesão, eu vendo instrumento. Mas que instrumento? Berimbau. A pessoa vai rir da sua cara. Aí você vende berimbau, dá risada. Porque, rapaz, beber eu vendo berimbau quando? Em quando? Cara, eu tenho um dom, eu sei fazer um instrumento, entendeu? É um berimbau, tem venda? Tem. Então valorize. Valorize mais o próximo, não só a mim, mas como qualquer outro esporte que tem na cidade, como qualquer outra cultura. Valorizar, respeitar, olhar com outros olhos. O que você não tem coragem de fazer, quem fica falando e julgando, aquela pessoa está fazendo, está orientando, está ali com a criança brincando, conversando, sorrindo, porque a gente brinca também na capoeira. A gente, quando olha para uma criança cara a cara e faz um movimento, a gente está sorrindo, trocando energia boa. Então é isso aí, Thiago. Fico feliz. Espero ver você fazendo isso aí, não só com a capoeira, mas sim com outros esportes também, porque a cidade tem cultura também, tem outras coisas da cultura da cidade. Não só a capoeira, mas sim você fazer esse bate-papo com outras pessoas também. Espero que o pessoal que assistiu, essa live vai estar salva no meu canal, tá? Ele que é Luiz Romário, vou salvar essa live no meu canal, como você disse aí, para o pessoal assistir quando quiser ver, quando quiser se conhecer, ter uma consciência limpa
Espero que você faça isso com mais outras pessoas. Tem muita pessoa de cultura em Pombal, muita. E uma delas é o Contramestre Corujinha, que eu respeito e apoio demais. Aquele homem é uma caixinha de surpresa. Todo dia, quando eu chego na casa dele, eu sempre aprendo uma coisa nova. Sempre aprendo uma coisa nova. Então, uma das premiações aqui que eu vou falar, né? Cara, só para resumir assim, Tiago. A cidade tem um cara como um grande artista, tatuador, desenhista, formado, entendeu? O cara é um mágico de primeira. E se você pegar de Campina até Fortaleza, só tem ele aqui. Até Juazeiro, só tem um cara aqui na região da gente. O último mágico que tem na região. Só vai ter de Campina para Fortaleza ou Juazeiro. Então, se você pegar esse cara, que tem esse talento todo, e outro, eu vou falar uma qualidade aqui do cara que eu respeito e admiro demais. Iago, é o terceiro fabricante do Brasil. Você está entendendo? O terceiro fabricante de mágica. Ele não só é mágico, como é o terceiro fabricante de mágica do Brasil. Então, a gente vai dar valor quando? Quando morrer? Quando a pessoa morrer, vai lá e vai fazer uma escultura? Quando a pessoa morrer, vai lá e vai falar, vai postar uma foto? Então, eu acho que a gente tem que dar valor quando está vivo, igual você fez agora. Vai fazer uma chamada, você está me dando valor, cara, que eu estou vivo. Você não vai fazer um valor depois que eu morrer, para falar, Romário era isso, Romário era aquilo, o cara era da cultura. Você está me dando valor quando eu estou vivo. E eu estou presenciando isso, entendeu? Então, é isso que eu deixo para o pessoal valorizar mais. Tem muita gente em Pombal que tem cultura bacana, muita gente que tem ideia. Hoje, eu tenho um amigo que está nos Estados Unidos, né, que é o Júnior, né, que é do Jiu-Jitsu, né? Poucas pessoas sabem da luta do cara e da conquista. O cara tá bem, graças a Deus. É esse naipe aí de pessoas que precisam. Eu recebi proposta para sair para fora do Brasil, mas eu não tenho coragem de abandonar o meu trabalho aqui, a minha família. Isso é o que me segura e me sustenta aqui em Pombal. Não é questão de emprego, de dinheiro, dessas coisas. Eu estou aqui em Pombal por conta dos alunos da capoeira, por conta da história da capoeira e também por conta da minha mãe, dos meus irmãos. Eu abraço sempre a minha família e o pouco que eu tenho, para mim, tá bom. É isso aí, Tiago. Obrigadão aí por ter convidado aí. Espero que alguém que assistiu, que assista, goste bastante dessa live da gente aí. Show, Romário, show. Você fez uma explanação perfeita, excelente mesmo. E eu queria, antes de fazer as considerações finais, eu queria aqui ler uma ladainha aqui do mestre Jogo de Dentro, que é: ontem à noite eu tive um sonho. Acho que você conhece essa ladainha. Rocha. Ela é muito... Ela traz uma mensagem, né? Traz um contexto histórico, traz boa parte quase tudo que a gente falou aqui nessa noite de hoje. Ontem à noite eu tive um sonho. Ontem à noite eu tive um sonho. Ontem à noite tive um sonho que não me saía do pensamento. Sonhei com a senzala. Para mim foi um sofrimento. O sonho me lembrou todo aquele tempo passado, que o negro como animal era no tronco amarrado. Acordei tão assustado e comecei a pensar que depois de tanto tempo, o negro conseguiu se libertar. Eu peço aqui agora, para quem estiver me ouvindo, enquanto o negro apanhava, o branco estava sorrindo. Hoje a escravidão acabou, pois vamos nos lembrar da força de Zumbi que lutou até morrer. Sua luta nos deixou hoje uma grande lição, que é lutar por nossos direitos e proteger nossos irmãos. E hoje na nossa história, não se fala nisso mais não. Falam que foi a princesa Isabel que libertou a escravidão. Quando eu pego o berimbau, sinto o corpo arrepiar, lembrando de todo o passado que o negro vivia sempre a apanhar. E com a capoeira de Angola, ele conseguiu se libertar. Camaradinha, mestre, Jogo de Dentro. Arrepia, viu, cara? Arrepia. Essa é a parte que a capoeira me toca e deixa aí o sentimento. É a parte da musicalidade, da história. Todas as músicas da capoeira ela tem uma história. Então, eu espero que tenha mais pessoas igual a eu, a você, que lute para preservar a sua cultura, para preservar a sua arte e o seu dom. E é isso aí. Não tenho nem palavras para descrever essa mensagem que você leu no final. É isso, Mário. Mais uma vez agradecer a você ter aceito o convite para fazer
esse bate-papo tão legal, trouxe muito conhecimento, muita informação. Com certeza as pessoas que estavam nos acompanhando durante esse momento todo, com certeza entendeu a mensagem, compreendeu. Agradecer às pessoas que estão nos acompanhando, foram inúmeras pessoas, Poliana Diniz, Dani Nogueira, Andresa, Mislene, lá da comunidade, Manuel Messias, Rian, Henrique, Lidomar, né? Então, dentre outros, né, que participaram desse momento tão bacana nesse dia de hoje. E aqui, Romário, o sentimento é de gratidão por você ter aceito esse convite. Com certeza teremos outras oportunidades para a gente fazer esse bate-papo. É essencial, como você falou bem, não somente a gente falar somente sobre um assunto específico, mas sobre a nossa cultura, sobre aquilo que a gente tanto se dedica e que a gente preserva e a gente ama, que é exatamente a nossa história. Valeu, Romário. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. E valeu aí, Romário. Até outro momento, viu? Obrigado Valeu, por trazer um valeu, meu conhecimento filho. tão rico nessa noite de hoje para todos nós que acompanham essa live. Salva lá isso aí que eu quero postar no meu canal lá, beleza? Com certeza, eu vou salvar agora, viu? Boa noite. Valeu. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.